Muito bem, estamos dando início à nossa nova série. Esse mês nós vamos ter live todos os dias aqui, todos os dias às 17 horas. Nós estamos iniciando na série Destrave nas Vendas. Esse tema tão polêmico dentro dos negócios, né? Quem aqui não tem dificuldade com as suas vendas? Tô vendo vocês chegando aqui. Hoje eu vou falar sobre ativação da identidade da postura adulta nos negócios, para poder alinhar, deixa eu colocar aqui, ó, ativar IPA, identidade da postura adulta, para eu poder alinhar com vocês o que isso quer dizer. E aí nós vamos seguir nessa série que vai ter muitas lives. Por quê? Nós vamos começar hoje, vai ter live todos os dias. As lives vão começar às 17 horas, são lives de 20 a 30 minutos no máximo, e a gente vai até o dia 25. Do dia 26 ao dia 30 vai acontecer o desafio ativando a identidade da postura adulta. Aí vão ser 5 dias, 5 aulas com 5 exercícios sistêmicos. Tudo o que acontecer antes agora é um aquecimento, porém é um aquecimento com aulas. Eu vou trazer para vocês conteúdos que são conteúdos aqui dos bastidores, tudo com foco em vendas, elementos que são essenciais, que são importantes. E o tema que a gente vai falar hoje, ele é o que abre o caminho, né? O que abre todo esse movimento, que é ativação da identidade da postura adulta. Empreender é um jogo de adultos. Se você não ativa essa postura, você fica fora do jogo. Sabe quando o seu negócio está aí patinando? Você começa a fazer as coisas, não dá vazão para aquilo que você faz, aí de repente, quando você olha, você até esqueceu aquilo que você estava fazendo, você se abre para uma nova estratégia. E 80% diz respeito a quem você é, e 20% é a estratégia que você vai utilizar. Vou assistir todas, muito bom. Amo vender, é isso aí. Então tá, tô vendo vocês chegando aqui. Alguns avisos importantes. Essas lives, elas vão ficar só de um dia para o outro. Então a live que entrou hoje, amanhã, antes de eu fazer a próxima live, eu já vou tirar a live do ar. Então ela fica só 24 horas no ar, e aí eu vou guardar todas essas aulas e depois ela vai virar um produto. Então a série Destrave nas Vendas é um produto que você tá podendo assistir aqui com a gente de forma gratuita. Vamos começar aqui o conteúdo? Então são conteúdos de 20 a 30 minutos no máximo, só para você pegar bem o essencial. E aí a cada dia eu vou trazer mais um tema. Todos os temas vão te ajudar a vender mais. Todos os temas vão te ajudar a destravar nas vendas. Todos os temas vão trazer estratégia e postura, tá? Então todos os dias é isso que eu vou trazer aqui para você. Tudo que tem do lado de cá, aqui dentro do Instituto Alessandra Camilo, dentro das nossas mentorias, das nossas imersões, da nossa comunidade Empreendedorismo Sistêmico. Então, eu vou trazer para vocês aqui também, para vocês poderem se apropriar deste conhecimento. Então, vamos lá. Ativar a identidade da postura adulta dentro dos negócios. Veja se você se identifica com isso que eu vou colocar aqui para você agora. Imagina que o teu dia começou, você tem aí os afazeres com a família, os afazeres com a casa, você decidiu que você tem um negócio agora, e um negócio ele traz várias demandas, não é mesmo? Quando a gente está construindo um negócio, você vai ter produto, posicionamento, vendas e a experiência do cliente. Isso num primeiro nível, tá? Isso num primeiro nível. Esses são os pilares do negócio que vende. Eu vou trazer, esse tema vai ser o tema de amanhã, tá? Então o negócio ele vai trazer todas essas demandas. O que acontece com você hoje? Antes de você pensar nessas demandas que elas vão trazer para você, impacto ligado à estratégia, 80% diz respeito a quem você é e 20% é a estratégia que você vai utilizar. Então quando você olha para a estratégia, você está pensando assim, ó, dentro do dia, todas as demandas do que eu tenho que fazer. Cuidar da família, cuidar da saúde, cuidar da casa, cuidar dos clientes, cuidar do posicionamento. Aí o teu negócio, né, entrou. Saúde, relacionamento e negócio. A gente está trabalhando com tudo isso. Então, como é que você decide as coisas? E talvez você decida meio que num piloto automático. Você faz todo dia um dia igual e esse dia vem e começa a te consumir. E quando você vê, muitas vezes você caiu mais no ponto de distração do que no ponto de produção. Você está mais se distraindo do que produzindo. Isso fica te puxando a repetir um padrão.
Então, na ativação da identidade da postura adulta, a gente vai olhar para essa repetição de padrões. Então, você tem um jeitão de operar hoje. Esse jeitão que você tem de operar hoje, ele foi adquirido, você foi trazendo ao longo da sua vida, ele foi sendo construído em você. E quem que faz essa construção do nosso jeitão de assumir a vida, do nosso jeitão de cuidar, de tratar da vida? Ele começou lá atrás. Ele começou lá atrás, no momento que você chegou na vida, né? Os pais são um portal para a vida e são um portal para Deus. Então, você chegou. Quando você chegou na vida, você começou a ter o quê? Experiências relacionais. Essas experiências relacionais começou lá com seu papai, com a sua mamãe, com seus avós, com os grupos sociais por onde você chegou. Então, isso foi fazendo o quê? Trazendo uma marca para você. Então, isso marcou você. Então, vamos dizer que hoje você tem um jeitão de agir na vida. Hoje, você tem um jeitão de agir na vida. A questão vai ser assim, ó. Esse jeitão que você tem de agir na vida hoje, você considera que ele é um jeitão aonde você tem a sua postura adulta ativada ou aonde você tem a sua criança birrenta ativada? Você ainda faz birra, quer fazer as coisas do seu jeito, tem medo, tem muita sensação de desconforto, tá sempre preocupada com, por exemplo, a questão da rejeição. Eu tô falando as coisas, as pessoas não estão me ouvindo, elas não estão me dando atenção. Como que isso tá instaurado em você hoje? Como que isso tá constituído em você hoje? Você se considera uma mulher empreendedora que caminha do presente para o futuro? Ou você se considera com mais medos? Você se considera que você se atrapalha dentro da rotina do dia? Você começa uma coisa e para? Você está sempre buscando a próxima solução no lugar de se apropriar daquela que já está na tua mão? Você procrastina, tem coisas que você sabe que precisa fazer e não dá conta de fazer? Olha um pouquinho para a sua história hoje, para a sua vida. Como é que você vem agindo frente aos desafios? Como é que você vem agindo frente aos objetivos que você tem? Então, se você considera que você começa e para, se você considera que você muitas vezes perde a força de ação, se você considera que você sente mais medo do que leveza, se você considera que no lugar de você fazer dinheiro, você está sempre fazendo uns trocados aí no seu projeto, então é importante que a gente comece a olhar o que? Para trás. O que foi, como que foi essa formação lá atrás e o que está acontecendo em você hoje? A postura adulta ativada, ela traz 3 elementos. Anotem aí. A postura adulta ativada, ela tem 3 elementos. Esses são os elementos que eu quero que você olhe e que ao longo das nossas lives, nós estamos na série Destrave nas Vendas. Nós vamos ter live todos os dias às 17 horas. Vão ser lives de 20 a 30 minutos no máximo. O tema de hoje é a ativação da identidade da postura adulta nos negócios. Então, quais são os 3 elementos da postura adulta ativada? O primeiro elemento é você saber que você tem costas quentes. O que é saber que você tem costas quentes? Que você não foi a cegonha que trouxe você e você também não caiu da árvore. Entende? Então, você veio de onde? Você veio de um sistema familiar. E o nosso sistema, o meu sistema, o seu sistema, ele tem um jeitão de operar. Ele tem um script, ele tem um jeitão. Então, a nossa família tem um jeitão com dinheiro, a nossa família tem um jeitão com os filhos, a nossa família tem um jeitão dentro da base relacional, a nossa família tem um jeitão de comer, de se alimentar. As nossas famílias, elas têm scripts. Então, a primeira coisa, a gente precisa olhar com carinho para isso. Sim, eu tenho uma família e que você comece a observar qual é o jeitão que você tem da sua família. E que se esse seu jeitão, digamos que você tem na sua família tem um jeitão que as pessoas dizem assim, a maior segurança que você pode ter é ser funcionária pública. Aí, de repente, você tá aqui hoje, você fala, não, mas eu quero empreender. Eu sou terapeuta, eu quero empreender, eu sou treinadora, eu sou consultora, eu tenho uma loja de chocolates, eu tô empreendendo. Você quer fazer uma coisa diferente daquilo que o seu sistema familiar ele quer trazer, ele traz para você por uma forma de proteção, de segurança, e por quê? Aquele grupo social, né? A família também é um grupo que, através de uma sociedade ali dentro, tem um jeitão. E muitas vezes esse jeitão, ele tá onde? Ele tá no teu inconsciente. Então, esse movimento de decisões de script que a nossa família tem, ele é introjetado no nosso inconsciente. E aí, muitas vezes, eu não sinto permissão para fazer um pouco diferente. Então, eu preciso começar a trazer luz para isso. Então, primeira coisa, você não caiu da árvore, você faz parte de um sistema.
O ponto importante aqui agora é você começar a se relacionar com isso. Quais são as coisas que estão no meu jeitão hoje que estão me impedindo de dar um passo, de avançar, né? De avançar. Então isso te segura dentro desse script invisível, são as lealdades invisíveis. Esse é um ponto para você olhar. Outra coisa que eu quero que você olhe dentro do seu campo familiar é como que foi a relação dos seus pais? Como que seus pais se relacionaram a vida toda? Por quê? Como os nossos pais se relacionaram, eles contam muito pra gente sobre aquilo que a gente pensa sobre relacionamento. Ou sobre algo que a gente vê com bons olhos e quer repetir, ou sobre algo como a gente vê com críticas, a gente não quer repetir, mas muitas vezes o inconsciente vai fazer exatamente o contrário. O inconsciente vai lá e vai repetir. Então, quando você olha para as coisas que você aprendeu com seus pais, para como seus pais se relacionaram, para como seus pais se relacionaram com você, como que é esse seu olhar para eles? Porque você pode ter um olhar de pequena, de olhar e falar assim, olha, independente das coisas que os meus pais passaram, como eles viveram, eu olho isso com respeito, porque eu era pequena, eu sou pequena, né? Somos sempre pequenos perante os nossos pais. Então, precisa morar dentro de nós algo que acolhe, né? A humanidade, que enxerga a humanidade sobre as coisas como elas foram. Às vezes são pais separados, às vezes um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, brigas, ausências, pais que trabalhavam muito. Então, qualquer coisa que tenha ferido a base relacional fluida. Então isso traz dentro da gente, isso coloca marcas dentro da gente. E muitas vezes na fase adulta a gente não olha para isso e fala, não, isso aí aconteceu há tanto tempo, meus pais separaram, eu era pequenininha. Eu, por exemplo, quando meus pais casaram muito jovens, então tinha muita briga em casa, sabe? Ora tava todo mundo muito bem, ora as coisas não estavam bem, então tinha sempre uma tensão. E nós, enquanto crianças, nós sentimos essa tensão. Então, quando você olha lá para trás, como foi isso? E essa tensão, você carrega ela, você traz. Se você não conversar com ela na sua fase adulta, se você não olhar de um lugar aonde os filhos são pequenos perante aquilo que acontece com os pais, e a gente deixa os nossos pais se resolverem, e a gente honra o fato de ter recebido a vida, aí a gente fica nesse lugar. Agora, eu não cresci nesse lugar, eu cresci o contrário. Eu cresci querendo defender a minha mãe do meu pai. Eu cresci brigando com o meu pai, porque eu achava que o meu pai tratava minha mãe mal, porque meu pai brigava, porque meu pai saía de casa na sexta-feira, voltava no domingo. Então toda essa tensão que acontecia dentro da minha casa foi fazendo de mim o quê? Uma criança que achava que tinha que ter um senso protetor em relação à minha mãe. Tá, e o que acontece? Você fica fora de ordem. Então, quer dizer, eu fiquei grande, né? Como se eu fosse maior que o meu pai e como se a minha mãe, eu que tivesse que relacionar com a minha mãe e não o meu pai. Então, isso faz com que no lugar de você caminhar do presente para o futuro, você caminha do presente para o passado. Você fica presa nessa relação. E o fato de você ficar preso em relações com pai, com mãe, com questões do passado. Então, por exemplo, uma pessoa que foi demitida há 10 anos do seu trabalho e se sentiu muito injustiçada, aquilo não deveria ter acontecido, o meu chefe não vale nada, o meu chefe não presta. O que acontece? Eu tô olhando para o passado. Se eu não ativar minha identidade da postura adulta, caminhar do presente para o futuro, olhar para trás, porque você não sabia, olhar para trás, ficar com tudo aquilo que é, saber que às vezes a gente se mete onde não é pra gente se meter, mas que a gente faz isso por amor. Mas é um amor cego, ou por se sentir injustiçada. Fui mandada embora 10 anos atrás e não deveria ter acontecido isso, houve uma injustiça, eu fazia tanta coisa por aquela empresa, eu posso acabar ficando presa a essas questões do passado. Então, se eu não venho para o presente, eu não olho a oportunidade que eu tô tendo hoje. Caramba, eu tô tendo a oportunidade de empreender, eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer, eu tô podendo estudar, tô podendo trabalhar de dentro da minha casa, eu posso ficar mais perto dos meus filhos, eu posso ter um pouco mais de liberdade geográfica, todas as vantagens. Então tem vantagens e tem um contexto amoroso no presente sobre o que você colocou no seu projeto. Mas se você continua olhando para trás com mágoa, com ressentimento, com raiva, se sentindo grande perante aqueles que são maior do que você, o que acontece? Temos aqui uma pessoa presa no passado. Então, a ativação da identidade da postura adulta é você saber que tem costas quentes e que perante os maiores, os mais velhos, você é menor. Não é que você tem que concordar com como as pessoas estão movimentando a vida delas. Você não precisa concordar, trazer isso para sua vida.
mas você precisa concordar que essa é a história de outras pessoas. Então isso faz com que o amor volte a fluir. Então eu tenho costas quentes, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu preciso honrar todos aqueles que vieram antes, para que eu possa olhar para frente, para que eu pare de olhar para trás, para que eu pare de julgar como os meus pais se relacionaram, como os meus avós se relacionaram, perda de dinheiro e tantas coisas assim. E olho para o futuro. Então eu estou do presente para o futuro. Do presente para o futuro você é uma mulher adulta. Você é uma mulher com a postura adulta ativada. Do presente para o passado, você é uma mulher que está ativando a sua criança birrenta, que ainda faz birra, que reivindica, que quer justiça em relação a algo. Então isso tira a sua força. Então aqui nós estamos falando que você precisa olhar, falando de bem breve, eu não estou falando ainda das 3 leis, em alguma aula lá na frente eu vou falar, mas é só para você ver se você está fazendo esse movimento ou esse movimento. O segundo movimento que eu quero que você olhe, então a postura adulta, ela tem 3 elementos. O segundo elemento, né, que é para onde você vai se movimentar agora, que eu quero te convidar a olhar, é o sucesso nos negócios, o sucesso na vida adulta implica em você amar e se sentir uma pessoa amada. O sucesso na vida adulta, no movimento para os seus negócios, para a relação com o cliente, para a relação com o projeto, para a relação com os objetivos, implica em você. Precisa ter dentro de você de que você ama e de que você se sente uma pessoa amada. Vocês viram que o sentir-se uma pessoa amada tem a ver com ter costas quentes? Porque a criança que não se sente amada pelos pais, adolescente que não se sente amado pelos pais, pela família, e se sentir amada não é as pessoas colocando você no colo e fazendo tudo isso. Poderia até ser assim, mas é você se sentir amada que mesmo diante de questões muito difíceis e desafiadoras, os nossos cuidadores fizeram tudo o que eles podiam para cuidar da gente. Então eu me sinto uma pessoa amada. Quando eu me sinto uma pessoa amada, na minha história do passado, eu me abro para o amor no presente. Então, eu me vejo como uma mulher amada, como uma criança amada, mesmo que eu tenha crescido em um lar um pouco mais desafiador, porque na verdade a criança ela não conhece todo o contexto daquilo que está desafiador para os pais. Mas eu preciso ter esse amor. Por quê? Senão você vai se fechar para o amor no presente. Você se fecha para o amor nas relações, você se fecha para as amizades sinceras, você se fecha para a sua audiência, você se fecha para o cliente. E essa relação de amor é a relação que vai trazer o quê? Ela vai trazer conexão, ela vai trazer proximidade. Então o segundo elemento é como eu quero que você comece a olhar para isso. Ao longo dos dias eu vou abrindo mais e mais coisas e a gente vai soltar esse amor aí no seu coração. Mas como que tá o amor aí dentro de você hoje? O quanto você se sente uma mulher amada e o quanto você se sente disponível para amar. Como que isso está dentro de você hoje? E o terceiro elemento da postura adulta ativada adultos são adaptáveis à realidade. Adultos são adaptáveis à realidade. O que é um adulto adaptado à realidade? Digamos que você fez uma apresentação, você fez uma palestra. Você fez uma palestra, tinham 100 pessoas e você tinha nessa palestra o objetivo de, no final, fazer uma oferta do seu produto ou serviço de 100 pessoas, que 3 pessoas comprassem de você. Digamos que você tivesse com baixa expectativa, você falou para 100 pessoas e você tinha a expectativa de que 3 pessoas comprassem de você. E aí ninguém compra. Ninguém comprou de você. Se você está com a sua postura adulta ativada, você se torna adaptável à realidade. Peraí, deixa eu ver se o meu cliente ideal estava no público. Será que o meu cliente ideal estava ali no público? As pessoas que se beneficiariam do meu produto? Sim, elas estavam. Será que a minha palestra ela foi envolvente, ela foi leve, ela foi gostosa, ela foi agradável? Será que a minha palestra ela foi conduzida dentro de um script estratégico, porque no final eu ia fazer uma oferta? Será que eu estava me sentindo uma pessoa amada e amando? Será que eu lembrei quando eu subi naquele palco de que eu tenho costas quentes, de que eu tenho uma história, os meus pais têm uma história, os meus avós, a minha família tem uma história? Eu trouxe essa força? Eu estava com esse desejo de viver? Eu estava com essa fome de venda, de querer entregar o meu produto ou serviço? Será que eu estava me sentindo segura em relação ao meu produto ou serviço?
Então isso são todos questionamentos aonde eu vou me adaptar à realidade. Caramba, eu fiz uma palestra num lugar onde não tinha o meu cliente ideal, então isso não ia funcionar tão bem. Eu fiz uma palestra onde eu estava me sentindo muito nervosa, eu não fiz a oferta direito no final. Ok, eu estou adaptada à realidade, eu estou fazendo isso pelas primeiras vezes, então eu me senti assim. Eu tenho segurança, eu tenho um produto bom, eu já fiz mais de 1000 palestras, só que esse dia eu fiz e a coisa não aconteceu. Será que eu não briguei em casa? Será que eu não estava chateado com alguém em casa? Será que eu não estava querendo trabalhar um processo inconsciente de uma autopunição, de uma sabotagem, de uma autossabotagem? Então, quando nós somos adaptáveis à realidade, um adulto adaptável à realidade, não é que 100% das coisas elas vão funcionar, elas vão dar certo. Mas é que eu sei que aquela realidade fora do normal que está acontecendo, há dentro de mim há um desejo intrínseco que eu não estou conseguindo ver. E se eu não estou conseguindo ver, como é que eu vou fazer? Você precisa dialogar com isso. Então, você é adaptável à realidade. O todo, isso é sistêmico, ó, o todo é maior que a soma das partes. Então não é só sobre eu subir no palco e falar. É sobre a energia com que eu subi no palco, o que aconteceu antes comigo, qual era de verdade a minha intenção em relação a isso, se eu estava falando para o público certo. Então tem variáveis. Sistêmico é quando você não olha para uma variável só, você se afasta e você consegue olhar todas as variáveis. Adultos são adaptáveis à realidade. Adultos conseguem fazer análise de variáveis. Então você não joga as coisas ao vento. E você sabe, bom, eu tive uma briga em casa hoje de manhã e eu vou fazer uma palestra à tarde. Se você não liberar essa energia da briga, de saber que depois você vai precisar voltar, você vai ajustar isso, mas que aquilo que você está indo fazer lá na sua palestra, por exemplo, vai ser importante, porque o seu produto precisa vender, o seu serviço precisa continuar. Então você vai com uma energia diferente, porque a energia que você colocar é a energia que vai voltar. Então só tem 2 movimentos que você faz: postura adulta ativada, você caminha do presente para o futuro, e postura da criança birrenta, onde você caminha do presente para o passado. Então eu tô olhando lá para trás, eu tô uma mulher ressentida, eu tô uma mulher vitimizada, eu tô uma mulher muito raivosa, eu tô uma mulher me sentindo injustiçada. Vocês conseguem ver que isso tudo vira um campo de energia? Isso vira um campo de energia. Esse campo de energia traz um script para mim. E às vezes não é o que você fala, é como você fala que vai trazer ou afastar as pessoas. Qual que é o segundo elemento da ativação da identidade da postura adulta? Eu amo e me sinto uma pessoa amada. Ah, mas e se fulano não gosta de mim, se fulano me trata mal? Você não pode se limitar à escassez daquela pessoa. Você tem que ser posicionada para negociar isso com essa pessoa e saber se é para essa pessoa estar na sua vida ou não. E saber se está faltando apenas você fazer contratos claros com essa pessoa. Então, quando a gente está falando de uma base sistêmica, de um estilo de vida sistêmico, de uma visão sistêmica, o que eu preciso? Eu preciso olhar para a base. Qual que é a base do estilo de vida sistêmico? Os relacionamentos. Qual que é a base da ativação da identidade da postura adulta? Uma pessoa adaptável à realidade, ela sabe se relacionar. Uma pessoa que ama e se sente amada, ela sabe se relacionar. E uma pessoa que honra a sua fonte, de onde veio, seja lá da sua história com seus pais, seja dos lugares por onde ela estudou, por onde ela passou, por onde ela trabalhou, ou seja, eu honro o passado, o novo tem força, quando o que veio antes está em paz e segue através do novo. Quando eu falo mal de algo, quando eu deprecio algo que já fez parte da minha história, eu perco também o direito de pegar o que foi bom dentro daquela história. Por quê? Porque eu não estou sabendo me posicionar. Eu não estou sabendo enxergar a humanidade do outro. Então, aprender a enxergar a humanidade do outro é o quê? É um elemento de maturidade. Então, entrar em processo de maturidade, né, o que eu gosto de falar, vai fazendo com que você se torne uma pessoa mais gostosinha. Então, quando você é uma pessoa mais gostosinha, você já tem uma visão ampla, você tem uma visão sistêmica, um estilo de vida sistêmico. Você consegue enxergar a humanidade dos seus pais. Você consegue enxergar a humanidade daquele chefe que mandou você embora. Você consegue ver que isso são movimentos que também estão te trazendo vida, que estão te forjando.
Então eu tô adultecendo, eu tô caminhando do presente para o futuro, tô adultecendo, tô ativando a identidade da postura adulta. Agora, se eu tô me lamentando com o passado, se eu ainda estou reivindicando, se eu ainda estou ressentida, se eu estou raivosa, vitimizada, e tudo isso não está se transformando numa energia para que eu fortaleça as relações, eu não vou ativar a identidade da postura adulta. Então, dentro dos negócios, vamos lá. Amanhã, a live de amanhã, eu vou falar para vocês sobre os elementos, os pilares da venda dentro de um negócio, que é produto, posicionamento, venda, experiência do cliente. Se você tirar qualquer pilar desse, o que que acontece? Os outros, eles se perdem. E aqui é numa primeira esfera. Então, hoje eu quero que você olhe para a sua postura. Quando eu pergunto para você aqui hoje, você que está me vendo aqui, tem alguém aqui que está me vendo pela primeira vez? Coloca aqui, eu, primeira vez. Então, quando eu trago aqui, quem chegou depois, assiste esse comecinho da live, já tô caminhando pro fim. Quando você ativa a sua identidade da postura adulta, ou seja, você aprende a olhar as coisas de uma forma mais sistêmica, você sai dos ressentimentos, você sai dessa apatia, né? Porque ou você tá no excesso de energia, né? Com muita ansiedade, com muito julgamento, ou você tá onde? Você tá numa baixa energia, você entra no processo de apatia, de vitimismo. Isso não dá para você ampliar, crescer o seu negócio, porque esse tipo de energia, ele não atrai pessoas. E a base da ativação da identidade da postura adulta é o campo relacional. Que você tem costas quentes, de onde você veio, quais são os scripts que você segue. Você precisa mais se sentir uma pessoa amada, porque na base relacional, a conexão, a relação, ela precisa do elemento chamado amor. E no terceiro, você é adaptável à realidade. Então eu quero que você comece a olhar para esses 3 pontos. Você ama e se você se sente amada, e se isso não está acontecendo, você tem que começar a buscar. Quem em mim não está sentindo isso? O que você considera das suas histórias do passado, da sua biografia, como que a sua biografia está mexendo com você hoje, e o fato de se você é uma pessoa adaptável à realidade, faz aquilo que precisa ser feito, não aquilo que você quer. Ó, eu faço aquilo que precisa ser feito e não aquilo que eu quero, tá? E pra gente finalizar sobre negócios, você não fracassa. Você não fracassa no seu projeto, no seu negócio, você desiste dele, é diferente. Então não existe o fracasso, existe sim a desistência. E você desiste porque você tá sem recurso. Então, o que eu vou trazer para você aqui? Eu vou trazer ao longo de todas essas lives, a gente está na série Destrave nas Vendas. Hoje eu falei de postura adulta. Amanhã eu vou falar dos pilares do negócio de sucesso. E aí, cada dia eu vou abrindo. Vou trazer estratégias de vendas? Vou falar cada vez mais da postura, da ativação da identidade da postura adulta? Vou mostrar para você como que a sua criança birrenta te sabota na sua rotina, no seu dia a dia? Vou também. E eu vou te contar tudo isso com muita propriedade, porque essa é a minha história. Essa criança birrenta quer me pegar todos os dias. Ela mora aqui dentro de mim, ela mora aí dentro de você. Então, eu sou como você. Eu tô aqui, eu crio o meu negócio, reinvento o meu negócio, né? Todos os dias. Eu já tenho um negócio desde maio de 2013, né? Nessa versão somente online desde o comecinho de 2017. Então tem muita coisa pra gente trocando ideias aqui, eu trazendo pra você, e tudo aquilo que você conseguir implementar de imediato e fizer sentido, né, pra você poder dar um próximo passo, que não seja pura e simplesmente uma estratégia, mas também como que você tá se movimentando dentro da sua postura. Eu garanto pra você que vai ser de grande valor, combinado? Então hoje é a live 1, todos os dias às 17 horas eu tô aqui. Eu tô avisando lá nos grupos de WhatsApp, se vocês estão lá nos grupos, se não, se você só me segue aqui, vem aqui às 17 horas. E se você não tá lá no nosso grupo de WhatsApp e quiser entrar, manda um direct pra mim que eu coloco o link do grupo pra você, tá bom? Essas lives vão ficar só 24 horas. Então, amanhã, quando for às 17 horas, essa aqui não vai estar mais. Quem chegou um pouquinho depois, toca a live aí, a hora que você estiver fazendo qualquer coisinha em casa, coloca no escritório, coloca a live pra tocar 30 minutos de live, combinado? Vejo vocês amanhã às 17 horas. E agora eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode colocar lá nos stories.